Louvar a Deus pela vida do pastor Vanolim Mariano, que é da comunidade Renascer em Cristo. Está acompanhado da nossa amiga Cida Aleixo, também a Luz e a Lidiane estão lá atrás. Deus abençoe, uma honra recebê-los aqui. Muito obrigado, viu? Sejam sempre bem-vindos à casa de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. As horas já se avançam e eu preciso compartilhar com você uma palavra aqui no encerramento da nossa campanha da família. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Sempre que você for citar os livros do Antigo Testamento, cite no masculino. E no Novo Testamento, você cite sempre no feminino, para ficar bonito. O Antigo Testamento, livros, masculino, primeiro Samuel, primeiro Crônicas, primeiro Reis. No Novo Testamento, você vai citar no feminino, cartas, primeira aos Tessalonicenses, primeira aos Coríntios. Pastor, vai mudar o que na minha vida? Nada. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Mas se você quiser saber, você agora sabe, né? Só fala errado se quiser. Encontraram aí? Quem encontrou, diga, achei. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens à cidade, ao terceiro dia, a cidade de Ziclag, os amalequitas tinham invadido o sul e a Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado ela a fogo. Tinham levado presas as mulheres e todos que se achavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém porém mataram, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que ela estava queimada a fogo. Suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as mulheres foram levadas presas, Ainoã, Jezreelita, Abigail, que foram mulher de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traga-me o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou o Senhor e disse, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe respondeu, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Por favor, siga para mim ao verso 16, porque é texto longo, mas vamos ao 16 para a gente finalizar. E descendo um moço o guiou, e eis que os inimigos estavam espalhados sobre toda a face da terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto os amalequitas tomaram, também as mulheres salvou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto o inimigo tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer de volta. Amém. Eu queria que os pais me ajudassem com as crianças, para que nós pudéssemos ter a atenção na palavra e pudéssemos nos alimentar hoje dela de uma maneira especial. Todos nós estamos enfrentando uma grande batalha. Uma batalha que o inimigo está orquestrando e arregimentou contra as nossas famílias. O que eu tenho percebido nos últimos dias é que forças hostis e tenebrosas, torpedos mortíferos lançados do inferno, têm sido direcionados às nossas casas de uma maneira ou de outra, tentando dinamitar os alicerces daquela que é a primeira instituição colocada por Deus aqui na terra, que é a família. É a primeira ponte que Deus colocou entre nós e a sociedade. Todos nós vivemos em família. Mesmo que você esteja sozinho, você dependeu dos seus pais para viver e para chegar até aqui. Independente da maneira como a sua família é,
quer seja uma família de uma mãe e um filho, de um casal e filhos, ou só de pai e filhos, ou só filhos, independente da maneira como a sua família está estruturada, organizada, ela pode ser monoparental, biparental, não interessa a maneira como a sua família está organizada. O certo é que o inferno decidiu nos últimos dias levantar uma grande batalha para poder, de alguma maneira, afetar as nossas casas, nossos lares, nossas famílias. Daí a intenção do pastor Arseni, pastor presidente dessa igreja, solicitar que seja feito ou que fizéssemos uma campanha de 4 domingos a respeito desse tema. E nesses dias nós temos enfrentado batalhas nesse sentido, em todos os aspectos. Essa semana na minha casa, o meu filho mais jovem, ele, o menorzinho, ele acordou apavorado, acordou desesperado, e ele me chamou como uma voz ofegante, como se alguma coisa terrível estivesse acontecendo. Eu fui ao quarto onde ele estava, e ele disse que teve um pesadelo, e ele viu demônios, ele viu monstros, ele viu coisas esquisitas, e aí ele estava apavorado. Então orei com ele, conversei com ele, e eu me arrepiava, o corpo inteiro, percebendo que havia uma manifestação estranha no quarto deles. Enquanto eu orava, ele adormeceu. E o meu filho do meio acordou com o nariz sangrando, muito sangue. Ele sangrava muito na mão, na roupa, na cama. Foi para o banheiro às 4 da manhã e não parava de sangrar. E ali eu orei, repreendi, aquele sangue estancou. Quando eu volto, o mais jovem havia acordado com aquela movimentação toda. E eu fiquei boa parte da noite orando e sentindo uma carga, um peso espiritual muito grande sobre os meus ombros, pelo fato de estar nesses 4 domingos levantando uma arma, uma batalha, um direcionamento contra os artefatos e os artimanhas de Satanás. Só que a Bíblia diz que ele é como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Não sou servo dele, não tenho intimidade com ele, nem medo dele eu tenho. Porque quem chegou na minha vida primeiro não foi esse leão. Quem chegou foi outro leão, o leão da tribo de Judá. O mesmo que chegou na sua casa, o mesmo que chegou na sua família, o mesmo que chegou na sua vida e chegou para decretar que a sua casa vai ter uma história completamente transformada através desta campanha de 4 domingos. O texto que eu li, ele está inserido num cenário muito interessante. Um cenário em que Davi está fugindo do rei Saul. Saul é sogro de Davi. A crise na família de Davi começa no palácio. Saul vai perseguir Davi por inveja. A palavra inveja no latim significa invidere. In é não, videre, ver, enxergar. O outro brilha tanto que deixa Saul cego. As pessoas querem ver você bem, só não querem ver você melhor do que elas. Como Davi era ungido e mais preparado do que Saul, então invidere. A luz de Davi cegou Saul. A inveja também esteve aqui na palavra da oferta, Caim e Abel. Foi a luz de Abel que cegou Caim. Invidere. Agora Saul vai perseguir Davi. Davi foge 12 anos. 12 anos. Tem gente que está aqui há 1 ano, já está reclamando da luta. Davi foge 12 anos do sogro, o rei do país. Davi teve Saul na mão aqui, várias vezes. Mas ele reconhece um princípio de autoridade. Eu não posso tocar nesse moço. Eu fui ungido rei. Eu tenho graça, mas a autoridade de Deus está sobre a vida dele. Isso não me dá autoridade para tocar nele, para mexer nele, para brincar com ele. Quem cuida de Saul é Deus, não sou eu quem cuida dos meus inimigos. Quem cuida dos meus inimigos é Deus. Desestressa. Esquece isso. Fique tranquilo, que até a unção dos dois foi diferente. O mesmo Samuel que ungiu Saul, ungiu Davi. Para ungir Saul foi vaso de azeite, para ungir Davi foi chifre. Por quê, pastor? Porque vaso é feito pela mão do homem, o chifre nasce de acordo com a mão de Deus. Deus está dizendo: Saul é uma escolha de vocês, Davi é uma escolha de um homem, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Nessa fuga ele vai para a caverna de Adulão. Lá ele se agrega a 400 homens. Só gente boa, só gente tranquila, gente amigável, gente amável. Amargurados de espírito, endividados, gente que a sociedade rejeitou. Davi se une a eles. Agora Davi vai procurar um asilo político, porque Saul não se cansa de persegui-lo.
Então Davi vai procurar um rei, o nome do cara chama Aquis, rei dos filisteus. Agora imagine, os filisteus são arqui-inimigos de Israel, são os principais inimigos de Israel. Olha com quem Davi vai fazer alianças. Preste atenção nas alianças que você faz. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. As alianças que você faz me revelam onde você vai chegar e as consequências que você terá delas. Davi faz uma aliança com o rei Aquis e diz a ele: eu não sirvo Saul, estou fugindo do cara, o cara quer me matar. Aquis diz: faz o seguinte, te dou uma cidade, vai morar nela. O nome da cidade é Ziclag. Uma cidade pequena, porém fortificada. Davi agora está estruturado, ele está numa cidade chamada Ziclag. Um dia Aquis reúne com os príncipes filisteus para ir lutar contra Saul. Reúne com os filisteus para lutar contra Saul e chama Davi. Davi já estava envolvido em várias batalhas e agora ele agrega ao seu rol de batalhas mais uma: juntar-se a Aquis, rei dos filisteus. Davi juntar com o rei dos filisteus para lutar contra Saul e contra Israel. Agora você pensa, quando Davi se reúne com os filisteus para lutar contra Israel, você está entendendo que Davi vai lutar contra Israel? Os príncipes dos filisteus chamaram o rei Aqui e disseram: esse cara vai dar problema para nós. A hora que tiver no fervor da batalha, que ele vê que Israel está morrendo, ele vai ficar do lado de Israel e mata a gente. Dispensa ele. Dispensou ele. Lá vai ele voltando para casa triste, chateado. Ele queria ganhar Israel no braço. Não é assim não. Ele queria ser rei de Israel na força. A gente vai, mata Saul e eu governo, mas não adianta. Quando ele vem voltando, a Bíblia diz que a cidade tinha sido destruída. Fiquei imaginando eles olhando de longe, tinha fumaça. Quando chegaram, casas destruídas. Enquanto ele estava fazendo alianças erradas, com propósitos errados, o inimigo entrou na casa dele. Os amalequitas levaram os bens, os filhos, as mulheres e botaram fogo na cidade. Esse é o contexto de tudo aquilo que eu li aqui. As vítimas aqui são Davi e os 600 homens que estavam com eles, Ziclag e seu exército. Casas destruídas, roubadas, queimadas, mulheres e filhos cativos. Eles cometeram aqui alguns erros. Primeiro, diga comigo, 600. Quantos homens eram? Quantos foram para a batalha? 600. Você conhece na história do planeta um exército que leva todo o efetivo para a guerra? Quartel sem soldado é território de quem? Como é que está a sua casa? Quem está lá? Ah, pastor, não tem ninguém, que eu tenho que trabalhar. Está todo mundo na batalha. Lógico, tem que ir para a batalha. Não estou falando que você não tem que ir, tem que ir. O problema é que está todo mundo só na batalha. Só na batalha, só na batalha. Você tem que ir para a batalha, você só não pode ficar lá, só lá. Cadê o pai? Está na batalha. Cadê a mãe? Está na batalha. Cadê todo mundo? Pastor, quem é que ficou em casa? A internet, a TV, a rede social. Pastor, quem está cuidando dos meus filhos? Já que eu não tenho tempo, eu estou na batalha. Os amalequitas. Deixaram ninguém. Como pode? E aí eu acho estranho, porque Davi é um cara extraordinário, um cara de uma mente brilhante, estrategista de guerra. Como leva o efetivo e não deixa ninguém? Sambaram na casa dele. É nóis, vai embora, tem ninguém. Ninguém. Segundo, demoraram demais. Até que eles podiam ter levado tudo. Vai num dia e volta. Não, demorou. E por que demorou demais? Porque estava ganhando. Se o rei dos filisteus não manda vir embora, tinha ficado, estava ganhando. Homem adora ganhar. Eu gosto. Não é errado não. Quem é que não gosta de ganhar? Eu gosto de ganhar, todo mundo gosta de ganhar. Ela é boa demais. Hein? Homem não só ganha, ela arrota a vitória. Olha a minha cicatriz, olha aqui, ó. Olha da guerra aqui, ó. Você vê minha espada. Duas mulheres se encontram.
5 minutos de conversa, ela sabe onde é que a outra faz a escova depressiva. 5 minutos de conversa, ela sabe se foi parto normal, se foi cesáreo. Ela sabe do que gosta, do que não gosta, onde é que faz unha. Dois homens encontram. A conversa não é no âmbito dos relacionamentos. Quanto você ganha, o que você faz, o carro que você tem, onde é que você faz, quantas horas você trabalha. A vida não tem ganho sem perdas. Não é errado ganhar. Eu só não posso construir o meu sucesso sobre os escombros da minha casa. Só não posso construir o meu sucesso sobre os escombros do meu casamento. Só não posso construir o meu sucesso. Eu só não posso alcançar o êxito e ter filhos cativos, mulheres presas, casas queimadas, perder tudo. Não existe sucesso no mundo que compreenda o fracasso de uma família. Demoraram demais. Por que voltou? Acho que eles estavam na guerra lá, estão ganhando, estava tranquilo. Não sentiram saudade dos meninos, não. Sentiram saudade das mulheres. Que homem não fica muito tempo sem mulher, não. Dá uma tristeza na gente. Acho que eles olharam para o outro e falaram assim: rapaz, companheiro, você já está começando a ficar simpático. Acho que está na hora de nós ir embora. Partiu casa. Aí lá vai eles voltando. Quando olhou de longe, tinha fumaça. Onde tem fumaça? Se não tem, teve. Fogo! Correram. Quando chegaram àquela situação terrível, choraram até não ter mais forças para chorar. Queriam apedrejar Davi. Davi chora, reanime Deus, fala com Deus e parte para a batalha. E aqui algumas verdades nós precisamos aprender. A palavra Ziklag significa um lugar de passagem. Zigue-zague. Zigue-zague. Porque Davi está na cidade errada, com alianças erradas, um lugar de passagem. Ele não compôs um hino em Ziklag. Ele não fez, a única oração foi essa, depois a casa destruída. Não tem oração, não tem jejum, não tem guerra, não tem nada. Ele está no lugar errado, ele não compõe, ele não faz nada. Davi, segundo a Bíblia, no capítulo 27 do livro que nós lemos, Davi ficou 1 ano e 4 meses, 16 meses em Ziklag, 16 meses sem orar, 16 meses sem jejuar, 16 meses sem consultar ninguém, 16 meses sem compor um hino, 16 meses no lugar errado. O pior dos fracassos é fazer sucesso onde Deus não te colocou. Agora, se você pegar a Bíblia, o nome de Davi está escrito no mesmo versículo que o nome de Jerusalém, 49 vezes. Porque o lugar de Davi não é Ziklag. É só passagem. Mesmo que você tenha feito escolhas erradas, esteve em relacionamentos errados, frustrados, lugares errados, fique tranquilo. Deus tem um destino melhor para você. Ele tem escrito para você um lugar diferente desse onde você passou. Ziklag é o lugar da prova, da guerra, da batalha. Talvez é o que você está vivendo hoje. Deus forjando você, tratando sua família, seu caráter. Mas aqui não é o lugar da sua morte, nem seu, nem da sua família. Há um destino preparado. Para Davi era Jerusalém, para você eu não sei qual é, mas eu sei que está chegando. Você está caminhando para o destino que Deus planejou para você. Vamos preparar aqui, vamos organizar minha mensagem em 3 partes. Primeiro, não vou fazer aqui uma exegese do texto, nem sei o que é isso. Mas vamos lá. Primeiro, o que o inimigo fez? O inimigo atingiu 5 áreas vitais da família de Davi. E ele tem feito isso hoje, no meu tempo, em Londres, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Primeira coisa que o inimigo fez, tocou nas finanças. Tem um negócio que entristece mais a gente do que quando mexe no dinheiro. Quando falta. Eu sei que vocês não têm problema nessa área. O maior inimigo das suas finanças não são os amalequitas, é você. Compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que você não gosta. O nome disso é dívida. E não adianta pôr a culpa em Deus, nem no diabo, nem na... Vou repetir uma frase que eu disse domingo passado: quem vive de aparências aprende com o tempo que fingir ter dinheiro custa muito caro.
Eu sei que tem a crise, que tem os momentos, tem o desemprego, as circunstâncias, mas na grande maioria das vezes, nós mesmos afundamos. O inimigo tocou nas finanças, roubou tudo de Davi, tudo. Segundo, separou os cônjuges. Isso não acontece hoje, né? Cônjuge separar de cônjuge. Não, isso não, hoje não. Aconteceu só aqui na Bíblia. Olhe nos meus olhos, eu preciso falar disso, é sério. O que me preocupa não é o divórcio. Não, pastor, não, é a motivação para ele. Porque uma hora chega, a minha avó separou do meu avô. Por quê? A família reuniu e falou, não dá mais. Sabe o que é aquela que não dá mais? Assim fica insustentável. Pastor, qual a sua preocupação? A galera lá no Brasil, os jovens, pastor, eu vou casar, se não der certo, eu largo. Olha a mentalidade. Ninguém considera mais casamento como uma aliança. É um contrato, enquanto faz bem para você, está assinado. O dia que não faz, você rasga e joga fora. Relacionamentos descartáveis. Perguntaram a um senhor de 50 anos de idade, por que na sua época vocês não separavam tanto? Ele disse, porque na minha época nós aprendemos que quando uma coisa estraga, a gente conserta, não joga fora. E há uma frase do inferno que está na boca do brasileiro: eu mereço ser feliz. Eu sei. Casamento não é para te fazer feliz, nunca foi. É o propósito de Deus para forjar seu caráter, te amadurecer. E no meio de tudo isso, você vai conquistar a felicidade. Se você casou para ser feliz, já começou errado. Paulo disse, era melhor ter ficado solteiro. Porque se tem um lugar que tem confusão, chama casamento. Meu Deus do céu. Tem dia que sua mulher acorda chorando. Quero morrer. Por que mulher acorda chorando? Porque chora. Mulher é capaz de chorar em frente ao espelho para ver que posição fica melhor. Mulher chora. Homem estressado, aqui não tem. Eu já disse isso aqui, quantas vezes eu já falei isso aqui? Tem casal que me procura e fala, vou largar. Eu falo, então me conta a história. Quando eles contam, eu falo, então eu vou ter que largar também, porque na minha casa nós vivemos, é isso aí que você está vivendo. Se você vai largar, porque assim, uns negócios tão... É isso que gente, eu estou falando que as pessoas, por qualquer coisa, no Brasil é muito mais fácil, prático e rápido. Estou falando em termos de papéis. É mais simples divorciar do que casar, dependendo da situação. Ah, pastor, está autorizado na lei. É lei, mas não é princípio. Eu não vivo por lei, eu vivo por princípio. A lei vai autorizar casamento homossexual. O princípio é o que diz, não. Eu não posso mudar a lei, revogar a lei, não posso brigar com a lei, mas eu posso pregar a palavra. Não é não. Os cônjuges foram cativos, escravos. Tem gente que não está nem divorciado não. Está com a aliança no dedo, mas o divórcio está aqui, ó. Vive debaixo do mesmo teto e dorme em quartos separados. Esse casamento é de mentira. O pai da mentira não é Deus. Deus não está nessa casa. Você acha que é fácil falar isso? Você acha que é piada? Isso é sério. Eu estou falando de constituição de família, estou falando de coisa séria. Cônjuges cativos, talvez estão juntos, mas vivem uma vida separada. Um preso na pornografia, preso na rede social, preso no relacionamento
relacionamento estranho, preso, amarrado, em casa não há contato, não há toque, não há palavra, o silêncio impera, e onde o silêncio impera, reina a morte. O inimigo tocou nas finanças, separou os cônjuges. Terceiro, tocou na saúde. E aqui não é saúde física, apesar de que o texto diz que feriu a cidade, a Bíblia diz que choraram até não ter mais forças para chorar. Eu estou falando de macho, guerreiro, sanguinário, choraram até não ter mais força para chorar. Homem chora, pastor, lógico, depende da dor. Choraram, foram feridos na alma. Posso estar pregando hoje para corações que estão sangrando, foram esfaqueados com palavras afiadas, gestos, atitudes. Pessoas com um temperamento tempestuoso, estranho, que fala, que não tem tapas na língua. E eu disse aqui no primeiro domingo: quem diz tudo o que pensa não é franco, é mal educado. Pastor, mas eu quero falar. Diga a verdade em amor. Bíblia. A verdade em amor. Não é o que você fala, é como você fala. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso, só pronuncia uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Pessoas feridas dentro de casa, pessoas com mágoas, com falta de perdão, gente que vai acumulando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não tirar o lixo da sua alma, vai ter que tirar a alma do lixo. Críticas, acusações, palavras que geram morte. O que sai da sua boca gera vida ou gera morte. Feridas, quantas pessoas sangrando em casa. Quarto, prender os filhos. Olha o que o inimigo fez, astuto. Tem uma coisa que mexe mais com a gente, que é quando toca nos filhos nossos. Entristece, mexe com a gente, dói na alma. Se você já teve um filho doente, você sabe disso. Você prefere ficar na cama no lugar dele. Você prefere ser internado no lugar dele do que vê-lo assim. Dói mais na gente do que neles. E o diabo sabe onde é que está o nosso a veia do nosso coração. A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração andando. É ver o seu coração em outro corpo andando por aí. Porque lá está o nosso coração. E aí eu olho para a Bíblia Sagrada, prender os filhos. Hoje filhos estão cativos sim, num relacionamento errado. Cativos na desobediência, cativos talvez na pornografia, cativos na rede social, cativos de tantas coisas que os prendem e acabam separando de nós, separando de Deus. Mexe com o filho da mãe para você ver. Minha esposa é tão tranquila, ela é pacífica. Eu gasto 3 dias para arrumar uma briga com ela. Às vezes eu consigo. Ela é tão prudente assim, eu fico pensando. Lá no Brasil, a vizinha pegou o lixo que estava na porta dela, achou que nós tínhamos colocado um lixo na porta dela, pegou o lixo e colocou na porta da minha casa e xingou minha esposa tudo, como se a culpa fosse dela. Como minha esposa viu que a mulher estava alterada, ela olhou o lixo que não era nosso, na nossa porta, e pediu desculpa para ela. Eu falei, nossa, achei que ia haver uma briga agora. Agora, pega um filho meu, dá um cascudo nele na frente dela. Vai lá. Ela se transforma. Ben 10. Filho. Dá trabalho. Tá aqui, olha, pequenininho. Você vende? Te dou 100.000 libras. Até parece que eu tenho. Como que ele chama? Hã? Jacob. Jacob. Tem dente? Anda. Vai no banheiro sozinho? Já te deixou sem dormir? Já te deixou sem dormir alguma vez? Dá para os outros. Dá trabalho demais. Pequenininho, você fala, gente, vontade de comer. Ele cresce e fala, por que eu não comi? Meu Deus.
trabalho. Lembra o irmão do filho pródigo? Ele não queria aceitar o perdão do irmão de jeito nenhum, porque quem não é pai não sabe o valor de um filho. A gente só sabe o valor de um filho quando a gente é pai, quando a gente é mãe. Noites indormidas, o trabalho que dá, a preocupação, as crises, os problemas, os traumas, acumula tudo aqui, ó. Aí o diabo vem e prende os filhos. Eu não vim como profeta do caos, não. Não vim só lhe dar essa notícia, eu vim lhe dizer o seguinte: você não gerou escravos, você gerou promessas. Seus filhos não nasceram para a morte, nasceram para a vida, não nasceram para o inferno, nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Levante sua mão que eu vou profetizar. O Ministério Aliança será reconhecido na Inglaterra como a igreja que restaura famílias, restaura filhos. Nossos jovens serão sarados, curados e cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A última coisa que o inimigo fez: quebrou a comunhão. Como assim, pastor? A Bíblia diz que quando os amigos de Davi chegaram com ele, viram a situação, casas destruídas, mulheres roubadas, filhos roubados, a situação, eles pensaram: a culpa é de Davi. E aí pegaram pedras, a Bíblia diz, para atacar em Davi. Agora olhe para mim. Bíblia, amalequitas no vale, com os filhos, as mulheres e os bens, no vale. Bíblia, celebrando, dançando, comendo e bebendo. E os caras estão lá em Ziclag, com a cidade queimada, querendo fazer o quê? Matar Davi. O inimigo é um, e eles estão querendo matar. A gente faz a mesma coisa. O diabo vem com fúria. Aí você quer matar todo mundo em casa, quer brigar com o marido, brigar com o pai, brigar com a mãe, brigar com os filhos, emburra, aquela confusão. Sabe o que o diabo está fazendo enquanto isso? Está no vale, bebendo, dançando e celebrando e chamando nós de besta. Quando surgir uma confusão na sua vida, no seu casamento, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, abra os olhos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Talvez seja uma investida do inferno. Ao invés de você bater boca, de reclamar o problema, que a gente prefere ter razão do que ser feliz, vai orar. Deus vai te mostrar o caminho, a direção para resolver essa circunstância. Essa é a situação da família de Davi. Olha a situação aqui: tocou nas finanças, separou os cônjuges, tocou na saúde, prendeu os filhos, quebrou a comunhão. Qual a situação da sua casa? Segundo ponto aqui: o que Davi fez? O que Davi fez? Primeiro, Davi não se conformou. Davi poderia ter chegado e dito: Senhor, faz o seguinte, levar as mulheres, mas tem tanta mulher solteira, nós arruma mais, né? Os filhos, nós arrumar a mulher, nós faz. Acho extraordinário. Deus, eu vou aceitar passivamente a decretação do fracasso da minha vida. Davi não faz como o sacerdote Eli, que vê os filhos se perderem, a família naufragar, a família toda afundada, e ele morre numa cadeira. Não! Davi diz: eu errei, estou no lugar errado, fiz alianças erradas, mas a minha família, eu não desisto dela. Ele não se conformou. Segundo, Davi chorou. Na verdade, Davi, ele desabou diante de Deus. Chorou em público. Por quê, pastor? Só por causa das mulheres, dos filhos? Não. Davi morava no palácio, gente. Davi, desde a sua infância, rejeitado pelos irmãos, depois consegue chegar no palácio. Agora o rei, que é sogro, dispensa ele sem a esposa. Ele está sem a esposa primeira dele. Agora o rei dispensa ele, não está mais no palácio, vai para uma caverna. E sabe, 12 anos fugindo, aquela confusão na vida, aliança errada, lugar errado, está tudo errado, está tudo bagunçado. Quando ele chega, e aí ele vê a consequência dos seus erros, ele desaba. Porque a gente erra. Tem gente aqui com a alma ferida porque errou. Errou no casamento. Errou porque fez coisa escondida. Errou porque adulterou. Errou com os filhos, errou com os pais. A gente erra todo dia. Tem gente que erra mais, erra menos. E aí a alma fica ferida.
Você tem que fazer como Davi. Desabar. Bem-aventurados os que choram. Jesus chorando diante de Jerusalém, ele diz: filhas de Jerusalém, chorai pelos vossos filhos e pelas vossas filhas. Menos movimento e mais quebrantamento. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Não adianta colocar o dedo e rixe no nariz de Deus. Só se prostre e derrame a sua alma. Porque quando você não tiver palavras para orar, ajoelhe-se em silêncio, Deus ouvirá o seu coração. Chore. Neemias chorou ao saber da situação de Jerusalém. Davi chora pela sua família. Jesus ordena que a gente chore, porque a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Davi chorou. Ele não se conformou. Davi chorou. Terceiro, ele se reanimou em Deus. Está na Bíblia. Ele se fortaleceu em Deus. Porque ele está sozinho. 600 homens querem apedrejá-lo. O inimigo levou. Vou correr de Deus, eu vou emburrar. Não, pastor Ceni, não vou mais na igreja não. Porque... Por isso que esse cara é um homem segundo o coração de Deus. Está tudo bagunçado. E ele corre para Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde? Ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A última coisa que Davi fez, Davi orou. Davi orou. Olhe para cá. Davi é o cara mais estressado da Bíblia. Com 17 anos ele olhou para um cara de 3 metros e falou assim: eu vou arrancar a sua cabeça e os bichos vão comer. Nunca usou espada, nem espada tinha. Ele falou: vou arrancar a sua cabeça. Se não é uma mulher chamada Abigail, ele tinha matado Nabal com a família inteira, por causa de pão. Ah, pastor, Davi não é estressado. Não, não é não. Deus falou assim: o meu templo você não constrói não. Sua mão é cheia de sangue, você é muito nervoso. Um cara estressado desse chega em casa. Os caras querem matar ele. As mulheres não estão lá, os meninos estão lá, a cidade queimada. Como é que está o coração do temperamento sanguíneo aqui? Como é que está? Como é que você acha que está? Como é que você acha que está Davi? Está de boa? Está tranquilo? Está suviando. Ele está igual um trator, uma máquina mortífera. Ele quer matar todo mundo. Só que ele não sai correndo. Ele chama o sacerdote e diz: traz o éfode. Só sai daqui depois que Deus falar comigo. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho minha natureza, só que eu não sou um homem segundo a minha natureza. Davi não era um homem segundo a natureza dele. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Não tome atitudes precipitadas em tempo de crise. Não tome atitudes permanentes baseado numa circunstância temporária. Deus, eu oro, vou, não. Sabe quem me ensinou a orar? Minha mãe. Não me lembro da minha mãe dizer: você tem que orar. Não lembro não. Minha mãe me ensinou a orar orando. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Meus filhos entram no meu quarto e me veem orar todos os dias. Eu nunca vou mandar eles orar. Se o exemplo não bastar, palavras são lançadas ao vento. Cansei de chegar na minha casa. Aliás, eu estava em casa. Eu tinha 12 anos, 13 anos. A minha mãe ajoelhada, debruçada nas minhas pernas. Eu acordava com o soluço dela: Deus, salva esse menino. Usa ele. Tem misericórdia dele, Senhor. Livra ele das drogas. Ei, mãe e pai, se você souber o valor da sua oração, levante de madrugada, que seja qualquer hora. Não existe oração errada. Errado é não orar. Deus está clamando por uma geração que ora. Uma geração que entra para o quarto, fecha a porta e entra em batalha pelos filhos.
nenhum demônio, inferno não resiste ao pai e uma mãe que ora pelos seus filhos. Mesmo que a circunstância esteja contrária, mesmo que o vento bata contra o seu barco, mesmo que tudo pareça difícil, a sua oração chega às narinas de Deus, porque a autoridade de Deus sobre a vida da sua família é sua. Deus está levantando sacerdotes que intercedem pelas nossas famílias. Por último, eu disse o que o diabo fez, o que Davi fez. Agora, o que Deus fez? Primeiro, Deus respondeu a oração de Davi. Você sabia que Deus responde todas as orações? Minha sogra orou comigo 1 ano por um projeto, 1 ano depois me ligou. Meu filho, Deus não respondeu. Eu falei, respondeu, é não. Que bom que Deus responde não. Elias da caverna, me mata, morre. Pensa. Me mata, o que Deus disse? Larga de bobeira, levanta e come, nós vamos andar. Bora. Deus fala não. Existem 3 respostas de Deus: sim, não, espera. Qual que é a melhor? As 3. Quando Ele manda esperar, é porque Ele nunca te dá uma bênção que você não consegue suportar. Quando Ele diz não, é não. Meio que você não entenda. Você já falou não para o seu filho? Já. O limite é uma prova de amor. Se você não tivesse falado não, estava morto. Estava morto esse menino. O que esses meninos ouvem de não, hein? Não pode. Não. Tem hora que você nem fala mais, ele olha para você e faz assim. É não. Ele vai te agradecer pelos nãos. Deus fala, espera. Deus diz sim. Aí eu acho extraordinário. Davi disse, Deus, e aí? Deus disse, vai. Eu queria tanto ouvir uma resposta de Deus hoje. Tem gente aqui clamando por uma resposta. A resposta de Deus talvez chegou hoje para a sua vida. Primeiro, Deus respondeu. Segundo, Deus fez uma promessa. Olha que promessa. Senhor, posso ir? Vai, persegue, você vai encontrar e vai trazer tudo de volta. Que forte. Pensa em acordar amanhã cedo, segunda-feira. Senhor, está atento. Você fala, pode ir que eu estou junto. Vai para a batalha que eu vou junto. Essa semana, tudo que o diabo levou, eu vou trazer de volta. Você tem promessa para o seu casamento? Você tem promessa para os seus filhos? Você tem promessa para a sua vida? Então descansa o seu coração. A promessa é... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa dele vai se cumprir. Eu termino aqui. Diga comigo, Deus restaurou a família de Davi. Olhe para mim. Davi vai. E a Bíblia Sagrada me diz 2 coisas. Que lá em Bezor, Ribeiro de Bezor, Bezor significa animado. Dos 600 homens, 200 ficaram para trás. Por quê? Desanimaram no Ribeiro de Bezor. Lugar de animar, eles desanimaram. 200. Porque nem todo mundo tem força o tempo todo para lutar. Só que 200 ficaram e 400 foram. Alguém na família tem que continuar. Mesmo quando alguém desiste. Aí ela achou um moço egípcio. Olha para cá. Achou um moço egípcio. Se fazendo aqui? Falou, me mata não, me mata não. Por que eu ia te matar? Porque eu sou egípcio e eu sou servo dos amalequitas. As minhas mãos ajudaram a destruir a sua família. O que você faria? Davi disse, você feriu a minha família? Vou alimentar você. Vou cuidar de você. A Bíblia diz que deu para ele passas, deu figo, deu água, deu pão. E disse, você feriu minha família. Agora você vai ser o meu guia. As mesmas pessoas que o diabo usou para ferir você,
Deus pode usá-las para te honrar. Deus pode virar esse cativeiro. Os mesmos que te feriram podem te pedir perdão. Só Deus pode fazer isso. Lá vai Davi. Chegaram lá, 400 jovens fugiram em camelos, e eles combateram os amalequitas. Começaram de manhã, à tarde, até o outro dia. Agora ela vem voltando. Olha para mim, quantos homens eram? Quantos homens eram? Quantas mulheres? Cada homem tinha 2 mulheres às vezes, né? É uma questão cultural, não dá tempo de eu te explicar. Imagina comigo, vamos colocar por baixo, 1000 mulheres, 600 homens e 1000 mulheres. Quantos meninos? Não tinha televisão, não tinha Orkut, não tinha anticoncepcional, não tinha WhatsApp. O negócio era fazer menino. Cada vez que voltava da guerra, fazia um menino. Imagine comigo aquela quantidade enorme de crianças, as mulheres e os homens voltando, aquele silêncio. As mulheres diziam umas para as outras: sabe por que eu estou viva? Porque na minha casa tem macho. Ele não desistiu da minha família. Na minha casa tem sacerdote. E aí tem mulher pensando: pastor, mas na minha casa não tem homem. Você é a sacerdotisa. Deus tem que levantar alguém para embanhar a espada e dizer: aqui não. Ninguém toca na minha casa, nos meus filhos, não. Os meninos vinham falando para o outro: meu pai é mais forte que o seu. Não, o meu é mais forte. Porque o meu pegou a espada e foi lá do inimigo. Aí ele foi, pegou, bateu, foi, e pegou. Aí ele foi, o outro e foi e fala. Você lembra quando os pais eram heróis? Você lembra disso? Hoje você pergunta ao menino: quem que é seu herói? O Bob Esponja, a Peppa. Fui pregar num mega congresso de família lá em Goiânia, bem na periferia de Aparecida de Goiânia. Um congresso muito grande de família, tinha umas 15 pessoas. Terminei de pregar, o pastor disse: vamos jantar. Falei: boa essa palavra. Deus começou a usar o senhor agora. Fui para casa do pastor, e onde tem crente tem 2 coisas: comida e menino. Você pode ficar tranquilo que isso aí não falta. E é menino com força. Eu tenho 3, estava lá. O pastor da igreja estava lá na casa, tem 3. O vice-pastor estava lá, tem 3. Aí chegou um diácono, adivinha com quantos? Com 4. Os meninos andando para lá, e eu comecei a brincar com os meninos. Brincar: ei, menino, conversa. Falei: menino, quem você quer ser quando crescer? Ele falou: grande. Aí falei pro outro: eu sei. Ele falou: não, quer ser advogado. Fui brincando. Aí cheguei no outro, aí falei para ele assim: eu sei, menino, filho do pastor, 9 anos de idade. O que você quer ser quando crescer, menino? Ele parou, pôs a mão na cintura e disse: pastor, quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus, igual meu pai. Eu fiquei chocado. Eu fiquei tão impactado que eu parei de perguntar na hora. Que é porque os próximos eram os meus. Eu falei: Deus restaurou a família de Davi. Olha para mim. Deus hoje quer levantar sacerdotes nas nossas casas. Não desista dos seus filhos, por mais difícil que esteja, nem do seu casamento. Como profeta para as famílias, eu quero te pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a bandeira da família. Acredite nisso. Ame seus pais, ame seus filhos, ame seu cônjuge. Pastor, mas está muito difícil, eu sei. Só ora. Vai que Jesus recolhe. Cuidado para não recolher você.
Coloque-se em pé onde você está. Eu queria que você ficasse em pé e ficasse perto da sua família. Eu queria que viesse aqui à frente a Susan, o Christopher. Eu sei que os outros estão lá embaixo. Mas Deus não se limita ao fato das nossas crianças não estarem aqui. Eu queria que você ficasse perto da sua casa, perto da sua família. Feche os seus olhos.